Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo número 18. Vamos ler do verso 9 ao verso 14, essa passagem importantíssima da Escritura. E eu peço a todos a atenção máxima. Nós precisamos aqui dedicar a Deus nossos neurônios agora, para que nada nos roube daqui, para que a nossa preocupação não fique em outro lugar, para que a gente volte para casa com o coração cheio. Vamos lá então ao Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso de número 9. Diz assim a Bíblia: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento maravilhoso de culto, pelo segundo momento de adoração, pelo segundo momento de palavra. Oramos para que o Senhor continue nos assistindo, nos apoiando. Queremos pedir ao Senhor liberdade no mundo espiritual, que o Senhor tire todas as interferências que possa estar sendo imposta a algumas pessoas aqui, que o Senhor libere esses caminhos e que o Senhor exorcize desse lugar aqui todo o mal que possa estar presente. Nós o repreendemos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor varra o nosso coração com graça e misericórdia, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, foco nesse momento e que eu seja para a Tua glória um instrumento de bênção na vida dos meus irmãos, e isso há de trazer para nós muitos benefícios, ó Deus. Então, por amor do Teu povo, me usa, para a glória do Teu nome e para nosso próprio bem. Em nome de Jesus oramos por nós e nossos filhos, em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Queridos, Jesus tinha, enquanto aqui, nesse mundo, uma capacidade incrível de ensinar didaticamente coisas profundas, coisas complexas. Jesus era um grande mestre e, como grande mestre, conseguia muitas vezes fazer uma síntese de algo incrivelmente grande. Ele conseguiu reduzir todo o Antigo Testamento basicamente nessa afirmação. O Antigo Testamento, de acordo com Jesus Cristo, se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A Bíblia diz, segundo ele, Jesus diz que toda a lei, todos os profetas se resumem a isso. Então, alguém que é capaz de resumir o Antigo Testamento em coisas tão sucintas é simplesmente brilhante. Jesus chamava a atenção de todas as pessoas. Ele conseguia dar nó na cabeça de teólogos como Nicodemos não entendia do que Jesus falava. Ele conseguia falar de maneira que a mulher no poço, samaritana, com uma teologia torta, com alguma confusão na sua mente, ele conseguiu ser claro com ela. Jesus conseguiu falar com crianças, se comunicou com crianças, então ele conseguia, de maneira didática, falar com todo mundo. Ele usava coisas simples como sal. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Naquela época não era um botãozinho que acendia uma lâmpada, era uma lamparina. E Jesus sabia que qualquer pessoa, por mais humilde que fosse, tinha em casa alguma lamparina. E uma pessoa, por mais humilde que fosse, tinha um punhado de sal. Então ele consegue falar com todos, de todas as faixas etárias, consegue falar com pessoas de todas as camadas sociais e ser incrivelmente didático. E agora ele faz uso de um recurso muito comum no ministério dele, que eram parábolas. Jesus conta histórias que ajudam a ilustrar algo que ele quer que seu povo fixe. E nessa parábola que nós lemos, nós encontramos ele batendo outra vez num determinado segmento. E essa parábola tinha um endereço certo. A Bíblia começa já no verso 9 dizendo: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Lógico que ele não contou apenas para esse grupo de religiosos, que no caso aqui não são apenas fariseus. Havia também nesse grupo com o qual Jesus se desentendia de vez em quando, escribas,
havia alguns sacerdotes. Então, o que esse grupo de religiosos sintetiza é a elite, o comando de Israel. Por que é importante a gente falar isso? Porque nesse período, o que comandava Israel, o dia a dia do povo, não era Roma. Roma tinha uma ascensão, um poder, um domínio legal, evidentemente, mas o dia a dia, as vielas, as ruas, as relações próximas eram regidas pela elite religiosa. E essa elite religiosa era tão poderosa que eles conseguiram influenciar um tribunal romano, levando Pilatos a condenar contra a sua consciência um inocente. O próprio Pilatos falou, ele não é digno desse julgamento. Ele agiu contra a sua consciência para atender à exigência de gente influente, que eram esses líderes religiosos. E agora Jesus Cristo, mais uma vez, entra em choque com esse pessoal, que vivia buscando razão para levar Jesus à contradição, para condená-lo, para matá-lo, como acabaram fazendo. E esses religiosos eram muito respeitados. Eram pessoas de uma postura moral ilibada. Eram pessoas que tinham uma vivência religiosa bastante explícita. Jesus bateu muito neles quando, no Sermão do Monte, ele diz, quando vocês forem dar uma esmola, vocês devem fazer isso discretamente. Deem com a mão direita, para que a esquerda não saiba o que a direita fez. Então, ele diz, as esmolas de vocês precisam ser dadas com discrição, diferentemente dos fariseus, que gostam de tocar trombetas quando fazem isso. Quando vocês forem orar, entrem no quarto e sozinhos, em secreto, busquem a Deus, e o vosso Pai, que os vê em secreto, os recompensará. A vida espiritual de vocês também tem que ser discreta. Quando vocês jejuarem, porque os escribas e fariseus gostam de orar em voz alta, nas praças, para receberem ali o cumprimento das pessoas, já receberam sua recompensa. A recompensa é o tapinha nas costas. E ele continua dizendo, quando vocês forem jejuar, não fiquem aí com os rostos desfigurados, abatidos. Antes, ponham a melhor roupa, lavem o rosto, se apresentem de maneira entusiasmada, porque os fariseus é que fazem isso. Eles deformam a sua face para mostrar a todos que estão jejuando. E ele falou, não é esse o jejum que o Senhor pediu para o seu povo lá em Isaías, ele bate nisso. Então, querido, Jesus bate várias vezes nesse pessoal que ostentava a sua justiça. E quando a Bíblia fala de justiça na vida de um crente, ela está falando de adesão à lei do Antigo Testamento. Obedecer aos 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, essas coisas, obedecer a isso é ser justo. A gente às vezes pensa em justiça, em dar a cada um que é devido, que é basicamente o que a justiça é, dar a cada um que lhe é devido, nem mais nem menos, mas a justiça divina é, na verdade, obediência à lei moral de Deus. Então, um justo é alguém, uma justa é alguém que obedece aos mandamentos de Deus. O problema desses religiosos é que eles ostentavam aquilo que deveriam esconder. Eles mostravam para todos a sua bondade, a sua generosidade, a sua piedade, e aqui Jesus Cristo dirige as suas palavras para atingir mais uma vez a elite religiosa do seu tempo. Eram pessoas muito respeitadas, Jesus teve muita coragem, porque ele foi contra o que dominava, Jesus foi contra o que prevalecia e condena-os. No capítulo 23 de Mateus, há uma sequência grande de ais. Ai de vocês, fariseus, ai de vocês, hipócritas, ai de vocês que limpam o copo por fora e não por dentro. Vocês não entram no reino dos céus e não permitem que outros entrem. Por quê? Porque eles criavam tantas leis humanas de observação moral, eles incluíram tantos penduricalhos na lei de Deus, que aquilo simplesmente, sendo o caminho para a salvação, era impossível, porque toda hora alguém quebrava alguma coisa. Então eles diziam, vocês põem um fardo nas costas dos homens e não tiram de forma nenhuma. Vocês andam o mundo inteiro atrás de um convertido, o mundo inteiro, e quando fazem um convertido, vocês tornam esse convertido 2 vezes mais filho do diabo. Jesus teve muita coragem quando condenou, diz, vocês são guias cegos, vocês são doentes, vocês são hipócritas. No grego, hipócrita é ator.
Quando Antônio Fagundes interpreta José Eduardo, todo mundo sabe que na novela ele está interpretando, não está enganando ninguém, ele é um ator profissional. Saiu da Globo, ele é o Antônio Fagundes. Saiu do personagem, continua sendo Antônio Fagundes. Agora, o problema dos religiosos é que eles mentiam porque diziam que era a mesma coisa dentro e fora do templo, quando na verdade eram pessoas distintas. Não havia inteireza, não havia integridade. Integridade é inteireza. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que é a mesma em qualquer lugar. O que faltava a esses homens. E agora Jesus se dirige a essas pessoas muito éticas, muito religiosas. Aos olhos do povo, era o que havia de mais nobre em Israel, porque era uma sociedade governada pela religião. Uma sociedade baseada, então, na religião daria a esses religiosos muita honra. E Jesus começa a desmascará-los. Jesus começa a mostrar a podridão de dentro deles. Jesus mostra que aquele grande armário, lindo, imponente, estava todo carcomido por cupins. E ele então começa a bater e começa a mostrar-se o pó da hipocrisia daqueles religiosos. Essas pessoas religiosas, esse fariseu que ele descreve aqui, está longe de ser apenas uma palavra para um segmento, uma classe, tá? O texto aqui não se dirige a uma classe de religiosos, se dirige a um tipo de pessoa, se dirige a um tipo de ser humano que insiste a agir, se comportar diante de Deus como esse fariseu. Então, essa mensagem, embora dirigida diretamente aos fariseus, não se restringe aos fariseus apenas. Ela se aplica a todos nós, porque debaixo desse teto é possível que haja fariseus. Debaixo desse teto é possível que haja aquela pessoa religiosa que deixou Jesus de lado e colocou-se no lugar dele. E ao invés de falarmos das virtudes de Cristo, falamos das nossas virtudes. E ao invés de olharmos para o próximo e termos compaixão, olhamos para julgar. Porque é isso que ele faz na oração. Queridos, se é uma coisa que a gente tem que respeitar, é a oração. Eu sempre que ouço alguém dizendo, pastor, eu vou orar por você, eu sei que a pessoa está fazendo o que pode ser de mais sincero. Porque não acredita em alguém mentindo em oração. Deus, eu quero dizer que hoje eu não fui à plena. É ridículo, não é? Tenta fazer isso em casa. Pode fazer isso. Ajoelha lá, não vai ter raio na sua cabeça, nem a tua televisão vai queimar. Foi um teste que eu tomo. Se queimar, queima a minha televisão. Deus, eu quero te dizer que eu não fui na plena. É um exercício banal para a gente ver que não tem por que a gente não ser a gente diante de Deus. Porque Ele vê tudo. Então, quando alguém diz que eu vou orar por você, para mim, essa pessoa está dizendo o que pode haver de mais puro no coração dela. Eu vou clamar a Deus por sua vida. Isso é muito bom e muito importante. Agora, esses fariseus não faziam assim. Eles mentiam diante de Deus. E o pior, nessa história que não aconteceu, Jesus conta uma história para ilustrar o que acontecia. O sujeito vai para a igreja, eu vou dizer igreja, mas é templo. Vão dois ao templo. Olhem as semelhanças. Um é publicano, outro é fariseu. Mas os dois vão para o templo, para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa, orar ao mesmo Deus. Não era um templo panteônico de vários deuses e cada um escolhe o seu. Era o mesmo endereço, os dois iam fazer a mesma coisa, dirigindo-se ao mesmo Deus. Só que um encontrou a Deus, o publicano, e o outro deu viagem perdida. Voltou de lá pior. Porque você pode entrar na igreja e sair pior. Você vai para a igreja para se corrigir, não se corrige, você volta pior. Porque ouviu coisas, teve chance de mudar, não mudou, e apesar de toda essa informação a mais, tua vida continua a mesma. Você não fica na mesma posição, você decresce. Quanto mais bênção um crente recebe, menos ele muda, pior é o seu juízo. Vocês podem ter certeza disso. Quanto mais informação se dá a uma pessoa e menos coisa ela faz, pior é o seu estado. Bom é ser ignorante, e nós não somos, nós conhecemos. Então, queridos, aqui está um sujeito que conhecia fartamente a Deus e entra no templo não para orar a Deus. Na Revista Atualizada, que é uma outra versão muito boa, também mais arcaica, mais antiga um pouco, diz que ele orou no templo orando de si para si mesmo. É como se Deus nem estivesse ali. E esse sujeito entra e diz, obrigado, porque eu não sou como A, B, C, não sou ladrão, não sou roubador, não sou isso, não sou aquilo. E olha para o sujeito que estava lá atrás, porque a Bíblia diz que ele não ousou ficar perto, ficou longe, à distância. Eu não sou nem como esse sujeito aqui. Quem era aquele sujeito? Um publicano, um sujeito que realmente, provavelmente, não prestava. Quando Jesus Cristo falou sobre disciplina na igreja, Jesus Cristo disse o seguinte, quando alguém pecar, vai lá, conversa. Não mudou?
chama outro. Não mudou? Chama a igreja. Não mudou diante da igreja, o que ele falou? Manda embora. E considera o quê? Estou dando pista. Citário. Né? Publicano. Jesus falou, então, que quando uma pessoa não quiser se submeter à palavra de Deus, não tem por que mantê-la na família de Deus. Manda para fora e considera alguém que não tem nenhum temor a Deus. Aí, no caso, ele usa a palavra publicano. Então, Jesus está dizendo que realmente publicano era um sujeito desvirtuado. E está esse sujeito desvirtuado no mesmo lugar que o certinho. Só que um encontra Deus, o outro dá viagem perdida. E, queridos, o perigo que eu acho... Existem alguns perigos, e é sobre isso que eu quero falar aqui. Alguns perigos que rodeiam a vida de uma pessoa religiosa. E nós todos, de alguma forma, somos pessoas religiosas. Nós vamos à igreja regularmente. Viemos aqui hoje para cumprirmos um compromisso nosso de coração. Mas o fato de estarmos aqui não nos torna pessoas absolutamente tranquilas e seguras diante de Deus, porque a gente, sem perceber, pode se transformar nesse fariseu. E detalhe, Jesus não tinha raiva de fariseu, ele tinha raiva de farisaísmo, porque Jesus converteu fariseus. Nicodemos levou especiarias para embalsamar o corpo de Jesus Cristo. O problema, aliás, a esperança é que se houver entre nós fariseus, é possível mudar. É possível se arrepender. E aqui Jesus Cristo mostra alguns perigos. Por exemplo, esse fariseu, na cabeça dele, ele estava super bem com Deus. Ele está orando cheio de si, achando que Deus está realmente satisfeito com ele. Engano. Engano espiritual é um perigo quando a gente acha que a nossa vida religiosa vai bem, está tudo certo. Quando a gente cria o nosso Deus, quando a gente cria a nossa igreja, quando a gente cria a nossa espiritualidade, quando a gente olha para esse livro, pega 5 páginas e diz, eu sou crente. Existe um contexto, existe algo maior. Existem pessoas que pegam 3 palavras de Jesus e recortam e descolam de tudo mais que ele falou. Tem gente que bota Jesus e Paulo em campos opostos. Isso não é viver para a glória de Deus, é viver dentro do seu conforto. Nós não queremos uma espiritualidade que nos deixe falsamente seguros, e é sobre isso que eu quero falar. Esses homens tinham, esses fariseus tinham, na maioria, a certeza de que estavam em paz com Deus quando não estavam. O perfil desse fariseu, então, que ora de si para si mesmo, que olha para o lado e diz, eu não sou como A, B e C, não roubo, não sou ladrão, não sou corrupto, e nem como esse sujeito que está aqui dentro. Publicano, para quem não sabe, perdão, eu falei aqui achando que todo mundo sabia o que era publicano, mas pode ser que alguém tenha dificuldade para entender. Era um sujeito do próprio povo que extorquia seu povo em nome de um reino externo. Roma dominava Israel e Roma cobrava altas taxas para que o povo pudesse viver. E ao invés de mandar italiano lá para Israel, ele pegava o israelense e comprava o seu serviço. E ele então ia lá, pegava a parte de Roma, sul e mais um pouco. Eles deixavam quase nada. Então, os israelenses odiavam esses irmãos que roubavam o dinheiro deles em nome do romano. Para vocês terem noção, homens como Zaqueu, que era um publicano maioral, tinha muito dinheiro, ele não podia dar 1 dracma, uma moeda de ouro de oferta, porque o seu dinheiro era tido como maldito. Eles não aceitavam dinheiro de prostituta e nem de publicano, em hipótese nenhuma. Então, Jesus está aqui falando de um sujeito como esse, odiado, e um sujeito como esse, admirado. Só que, aos olhos de Deus, tudo se torna verdadeiro. E agora Jesus bota em nós a sua lente e nos faz enxergar as coisas. E o problema desse fariseu é que ele era autocentrado. Lembra de quando eu falei aqui há pouco tempo, no Dia dos Pais, sobre a oração do Pai Nosso? Jesus nos ensina no Pai Nosso como deve começar a nossa oração de modo geral. Começa com a gente ou começa com ele? Começa com ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração do crente em circunstâncias normais de temperatura e pressão, tirando as emergências, meu filho se machucou, meu marido está quase infartando, me ajuda aqui. A gente, de modo geral, olha para Deus e o exalta por quem ele é.
Então, a oração desse sujeito já começa toda errada. Senhor, obrigado porque eu sou melhor que os outros. Por isso que Jesus fala, a palavra estava dirigida a pessoas que confiavam em sua justiça, em sua boa conduta, em sua prática ética e desprezavam os outros. Olha o perfil do sujeito. Intragável. Eram pessoas autocentradas, altivas, arrogantes, nariz empinado, que ostentavam a sua ética sem modéstia. Sem modéstia. Esse religioso fariseu era um teólogo. E aqui vemos, queridos, que mesmo sendo um teólogo, estava longe de Deus. Longe de Deus. Existem pastores com doutorado em teologia que estão longe de Deus. Fizeram da sua teologia um mero estudo científico. Escrevem artigos profundos. Escrevem coisas difíceis de se colocar no papel, mas o coração é árido. O que tem é arrogância intelectual. Então, a teologia em si não nos protege. Os títulos não nos protegem. O fariseu estava no templo, orando a Deus, cheio de si, e o outro também estava no templo, completamente esvaziado. E essas pessoas, como o fariseu, tendem a fazer esse movimento. Eles diminuem quem Deus é e aumentam quem eles são. Diminuem quem Deus é e aumentam quem eles são. E quando ele olha para si e se enche, dizendo, eu não sou como os outros, ele está olhando para pessoas que fazem coisas que ele não faz. Coisas erradas. E acha que são apenas esses pecados que aborrecem a Deus. E deixa os seus próprios pecados de fora. Ele então olha para coisas graves, como corrupção, como roubo, como assassinato, e diz, eu não faço essas coisas. Não sou como os outros, eu sou especial. E não sou como esse sujeito corrupto aqui atrás, ganancioso, esse publicano que está aqui dentro e nem deveria estar. Queridos, com o tempo, o farisaísmo foi se desenvolvendo, foi se distorcendo tanto, que os fariseus não podiam entrar nas casas de pecadores, mas pecadores podiam entrar em suas casas. Eles tinham que deixar a porta aberta, quem quisesse entrar, entrava, mas ele não podia entrar na casa de ninguém. E eles não apertavam a mão de estrangeiro. Se estivesse um estrangeiro, eles não tocavam. Eles eram racistas, extremamente arrogantes. E aqui a Bíblia diz que o Senhor direciona as suas palavras para pessoas que confiavam em sua conduta moral. Um homem justo, como eu falei, é alguém que pratica a palavra de Deus. Eu vou pedir para o Pablo projetar um texto de Isaías, capítulo 64, verso 6, que diz assim, somos como o impuro, todos nós, sem exceção. E aqui é Isaías, o profeta, falando. Todos os nossos atos de justiça, ou seja, todas as nossas boas ações, moralmente falando, são como o quê? Trapo imundo. Em outras versões, como é que fala? Trapo de imundícia. Quando Isaías escreveu isso, ele usou no hebraico um termo para descrever essa imundícia. Sabe o que era? Esse trapo de imundícia era o pano que as mulheres usavam para reterem a sua menstruação. É exatamente assim que está no original hebraico, no livro de Isaías, capítulo 64, verso 6. Isaías está dizendo o seguinte, vocês confiam em sua ética, vocês confiam em suas boas ações, saibam que aquilo que nós fazemos de melhor é para Deus um pano imundo. Porque o povo se julgava, o povo da aliança, o povo que tinha segurança em Deus, o povo que tinha vida eterna com Deus, ele falou, não ganhamos a nossa salvação por herança. João Batista falou a mesma coisa, vocês ficam por aí dizendo que são filhos de Abraão, Deus pode de pedra suscitar filhos a Abraão. Mostrem que são filhos de Abraão pelo arrependimento, pela vida correta. O povo de Isaías estava com muito dinheiro no bolso, era um período bom financeiramente, mas com o coração todo vazio. E Isaías fala, olha, a gente está bem aqui, mas isso vai acabar. Já já o juízo vai chegar. E todos nós somos impuros. E o que a gente faz de bom aos olhos de Deus, no que diz respeito à salvação, é como um trapo de imundícia. Não estou dizendo que o que a gente faz de correto, eticamente falando, não deva ser feito. Não adianta nada, então, falar a verdade, ser honesto. Claro que adianta. No mundo social, no mundo horizontalizado em que lidamos uns com os outros, é fundamental que a gente seja justo. Mas no que diz respeito à salvação, é nada. O valor que tem é um pano sujo.
Há alguns que confiavam em suas boas ações, em sua própria justiça, e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Esse fariseu representa um grupo de pessoas que diminuem a Deus e aumentam a si mesmos. Queridos, meu objetivo aqui não é destruir a autoestima. Eu estava para baixo, você está dizendo que o que eu faço de bom para Deus não vale de nada, você está piorando a minha situação. Olha só, eu jamais tentaria fazer algo diferente do que Jesus Cristo fez. Quando você pensa em valor próprio, e aqui eu estou dizendo que eu não estou destruindo a autoestima de ninguém, o teu valor está impresso no sacrifício do Calvário. Se fosse possível Deus nos salvar sem que o seu filho fosse morto, se fosse possível ele aplacar a ira dele em qualquer outra coisa, num elefante ou em todos os elefantes, ou num planeta, isso resolver a situação, ele teria poupado a preciosa vida do filho dele. Para os pais aqui presentes, faço a pergunta: você seria capaz de morrer no lugar do seu filho? Sim ou não? Claro, na hora. Eu vi o relato de um pastor nessa conferência que estava passando por uma forte depressão, e ele disse que no momento de muita dor, de muita depressão, porque ficou viúvo 1 ano e meio depois que casou, a irmã desse pastor veio confortá-lo e viu o estado do seu irmão, falou: Senhor, ele falou que aquilo tocou ele profundamente, tire a dor do coração do meu irmão e ponha no meu coração. Passa para mim essa dor. Tamanha era a vontade que ela tinha de vê-lo aliviado. Qualquer pai, qualquer mãe aqui vai dizer: eu morro no lugar do meu filho. Por quê? Porque a vida do seu filho vale mais que a sua, não é? Claro. Quando Deus manda a esse mundo o seu filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu filho. Por quem ele deu? Pelo mundo, deu pelo Fabrini. Deu por você. Então, a sua estima própria tem que estar embasada neste sacrifício. Se alguém te pôs para baixo, olhe para a cruz e veja como Deus te enxerga, o valor que você tem. Meu objetivo, então, não é baixar o que Jesus Cristo ergueu. Eu não sou maluco. Mas o meu desejo é botar as coisas em seus devidos lugares, porque me preocupa demais a falta de reverência crescente no meio dos cristãos. Me preocupa muito a massificação da igreja evangélica. Aliás, eu cada vez menos digo que sou evangélico. Há muito tempo já falei isso e hoje eu procuro acentuar. Eu prefiro me dizer protestante. Por quê? Quando eu digo que eu sou evangélico, a pessoa já pega as fichas lá. Arquivo, fulano. Pega um monte de gente ruim, que dá muita vergonha, que faz coisa errada. Aí bota você junto. Agora, quando você diz, eu sou protestante, o computador fica procurando. Arquivo, protestante, arquivo. Processando. Lutero, Calvino, aí fica por ali. Quer quebrar esse computador? Diz que você é calvinista. O que é isso? Uma seita? Por quê? Porque, infelizmente, a coisa está sendo muito barateada. As portas ficaram escancaradas. E uma das coisas mais importantes para uma pessoa realmente viver com Deus é o arrependimento. Arrependimento. Foi a obra de João Batista preparando o caminho para o Senhor. E quando você entra numa igreja e não muda de vida, é prova de que você não se arrependeu. Se você não se arrependeu, você tem uma falsa segurança. A segurança farisaica. Uma das primeiras obras de consagração em nossa vida não é alegria, é abatimento. Todo mundo aqui que se consagra, olha, essa semana, esse mês, eu vou jejuar muito, vou orar muito, vou ler a Bíblia. Vai ser uma maravilha. As primeiras impressões são de tristeza. Por quê? Porque você se aproxima da luz. Você se aproxima diante do real e vê a falsidade. Você se aproxima diante de Deus e começa a notar as rugas, os defeitos, os poros, as cicatrizes. Meu Deus, eu achava que eu era o máximo e não sou. E aí Deus vai revelando, através da luz dele, de quem ele é, sem dizer uma palavra, as nossas sombras. E isso gera dor, gera choro, e a gente diz: eu me arrependo, Senhor.
E ele então nos levanta e diz, então é assim que eu vou trabalhar com você. Eu preciso ter a certeza de que você está triste pelo que fez de errado, Fabrício. Eu estou, Senhor. Vai fazer de novo? Senhor, eu posso te dizer como Pedro, eu prometo que vou dar minha vida, espero que o Senhor me ajude, mas eu quero te dizer que o Senhor me ajude a não fazer de novo. Tá bom, está arrependido, vamos embora. Não é assim que ele termina? Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Na presença do rei, qualquer plebeu é humilhado. Só um carrega a coroa. Só um tem um cetro. Só um tem um trono. Isso já por si humilha qualquer pessoa que está abaixo. Por isso é que o início da consagração não é fácil. É um aperto, é um espremer. Mas o que sai é ruim. O que queima é a palha. E o que sobra é o ouro. É o que ele quer ter, é o que ele quer preservar. Meu desejo, então, não é destruir a autoestima, não é ficar falando da vida cristã. É simplesmente lembrar que nós estamos andando com Deus e não com um colega. Nós estamos indo para o céu e não para a Europa. Que este mundo é uma transição e não nosso destino. E que nesse caminho a nossa vida tem que crescer em santidade. E não o contrário. E achar que está tudo certo. Você pode apostar numa vida santa e esperar as consequências disso. E você pode viver de qualquer maneira e esperar as consequências disso. Quem vai se beneficiar de uma vida de santidade é você, e quem vai se enrolar com uma vida de brincadeira com Deus é você também. O que nós vemos aqui é este fariseu sem temor. Porque, vejam bem, o fariseu da história de Jesus, ele conhecia Isaías. Isaías era o profeta. Isaías era um homem que não era apenas um profeta, ele era um profeta que andava em meio à realeza. Quando morre o rei Urias, ele fica preocupado, porque era amigo dele, era um homem de Deus. O sujeito era importante. E ele começa a refletir na presença de Deus, o que vai ser do trono. O povo é imundo, esse povo não tem conduta, nós precisamos de um líder que nos leve para lá. Um líder que nos mostre o caminho de Deus. E agora que esse líder morreu, até que Deus abre os olhos de Isaías e ele vê o trono de Deus, a glória de Deus, os serafins cantando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Todo o universo, toda a terra está cheia da sua glória. E aí, no capítulo 5, ele vinha dizendo, ai disso, ai de você, ai daquele, até que ele olha a Deus e diz, ai de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Tipo, você vai morrer. Até que Deus vem e cura a sua ferida, perdoando e dizendo, vai e cumpre a sua missão. Ele lia Isaías. Isaías não era arrogante. Isaías, como a gente leu em 64, aqui, disse que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ele está dizendo, o que nós fazemos de bom não vale nada para Deus. Ou seja, não é um desavisado, arrogante, que está andando pela rua sem saber quem Deus é. Era um teólogo. Por isso o perigo, nós estamos com esta Bíblia na mão, mas não necessariamente o tempo todo com ela no coração. E esse é o perigo. Quando a gente conhece, para jogar para os outros e não para nós. Esse texto nos ensina a confiar no Evangelho. O que é o Evangelho? É uma boa notícia. A notícia é que a gente pode, em Cristo, ter salvação. É como se Jesus, para você entender bem o que esse texto pode nos ensinar, é você pegar o trapo de imundícia, lembra do que é imundícia? O pano da menstruação, aquela sujeira, aquela sujidade. É como se Jesus se vestisse daquilo aos olhos de Deus e fosse visto por Deus vestido com aquilo. E nos desse ao mesmo tempo a sua roupa limpíssima para que nós nos apresentássemos diante de Deus. Ele rejeita então Cristo, por assim dizer, e aceita a gente. Pergunta, se eu estou vestindo a roupa do outro, se é a roupa do outro que me dá acesso ao Pai, que orgulho eu posso ter no coração? Então é inconcebível o crente orgulhoso, porque não tem nada a ver com ele. O que deve gerar em nosso coração o Evangelho é humildade e gratidão, porque eu não fiz nada para merecer essa roupa limpa.
E ele, pelo contrário, não fez nada para receber a minha suja. Pergunta que eu faço: o apóstolo Paulo, matando o crente de tudo que é jeito, merecia vestir a roupa de Cristo? Sim ou não? Merecia juízo. Mas ele recebeu salvação e a honra de se tornar o apóstolo mais frutífero em termos escriturísticos do Novo Testamento. Queridos, o Evangelho nos ensina que Deus é puro, que nós somos pecadores, nós erramos, Deus é digno quando nos julga, mas Ele é misericordioso e por isso somos agradecidos a Deus. A postura do publicano, para terminar aqui a parte final do sermão. Vamos ver lá o publicano. Do fariseu já está cansado, né? Você é cansado? Eu estou cansado. Já preguei 2 vezes sobre esse fariseu, não aguento mais, ainda vou pregar às 18. Verso 13 mostra como o publicano foi a presença de Deus. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Esse verso, olha que loucura. O religioso tem nada para ensinar. O mundano é o exemplo. Não estou dizendo que é sempre assim. Ah, beleza, agora é o mundo que me ensina como agradar a Deus, né? Não. Nesse caso aqui, ele faz um contraste, e ele mais um, porque Jesus era incrível. Olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Ele olha para os fariseus e diz o seguinte: vocês, com as suas minúcias, vocês ficam nas tricas e futricas, coando mosquito, mas engolem camelos e camelos. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas esquecem os fundamentos da lei, que são a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Deviam fazer uma coisa sem deixar a outra. Jesus conseguia sintetizar em imagens, ele transformava orelhas em olhos. Jesus não usava PowerPoint. Ele falava e brilhava. E agora ele desenha um publicano dentro do templo. Que coisa esquisita. O que esse publicano está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para ele. A cabeça, na minha Bíblia, diz, era a cabeça do fariseu. O que esse sujeito está aqui? A Bíblia diz que ele estava distante, ou seja, ele estava lá atrás. E o publicano olhou e disse: sujeito nojento, o que ele está fazendo aqui? Obrigado, Deus, porque eu não sou A, B e C, e Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não sou como fulano ali. Isso é jeito da gente se aproximar diante de Deus? Na cabeça do fariseu era. A Bíblia diz então que o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, batia no peito e dizia: tem misericórdia que sou pecador. Ficou à distância. Esse publicano nos diz a postura correta, a posição correta. Deus está distante de mim. Ele é o santo, ele é o outro, ele é Deus e eu não. É isso que eu quero ver cada vez mais corrigido em nossa vida, na minha vida. É entender que ao mesmo tempo ele é Emanuel, Deus comigo, mas ele é o outro. Ele transcende, ele enche a gente de maravilhamento, ele encanta, ele impressiona e ele dobra a gente. Reverência é o que está faltando na igreja de modo geral. Reverência é um sentimento de respeito por algo muito maior. Você tem reverência pelo conhecimento dos seus professores. Você tem reverência pela sabedoria do seu avô. Você tem reverência pela postura de sua mãe que criou, ou do seu pai que criou você com tanto esforço e honestidade. E você tem reverência, às vezes, diante de uma cachoeira enorme, de 70 metros de queda d'água, quando bate e treme tudo. Você tem reverência pela ressaca em Itacoatiara, ou não tem? Respeito, pelo menos, juízo. Agora, quando você olha para o Criador na Bíblia, quando você começa a ver quem Deus é, o que Ele faz, o queixo cai. Ele é grandioso e por isso a nossa alma sossega, porque nossa vida está nas mãos desse Deus. Então a Bíblia diz que ele ficou à distância, sabia qual era o seu lugar. A Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o céu. Vergonha. Você já deve ter vacilado com alguém e deve ter evitado encontrar essa pessoa para olhar nos olhos. Isso acontece com todos nós. Às vezes é com cônjuge, com filho. Você passou do ponto, falou muito, falou mais do que devia. Teu filho está triste, você está evitando contato, porque você está com vergonha. Então a Bíblia diz que o sujeito fica distante, não ousa nem olhar para o céu, em sinal de constrangimento, batia no peito, em sinal de lamento, de dor, sofrimento.
Quando em teologia a gente estuda a doutrina do arrependimento, a gente faz distinção entre o arrependimento por atrição e o arrependimento por contrição. O arrependimento por atrição é aquele remorso superficial, é um leve atrito na alma, é uma ranhura que faz você sentir uma dor muito leve, mas não vai fundo. Então o arrependimento por atrição é simplesmente uma encenação que não transforma a pessoa. Agora, o arrependimento por contrição é aquele que gera cãibra dentro da alma, que gera dor, que quebra por dentro. Esse é o que faz a pessoa mudar. O que vemos aqui é um bater no peito. Mais uma vez, esta história é uma ilustração, não aconteceu. Portanto, é isto que ele espera de todos nós, pecadores, diante de Deus. Uma dor no coração por não ter feito o que a gente deveria ter feito. Ou por qualquer outra coisa que você saiba que entrou em choque com a tua consciência religiosa ou com a tua consciência diante de Deus. Bate no peito, sente dor, fica distante, nem olha para o alto. Olha a cena, está o sujeito no templo, está lá o fariseu olhando, com o olho no Deus. Eu ia falar um padre na missa, mas aqui está com o olho em Deus e outro lá no sujeito. Em si. Está lá, não sou igual a ele. E lá no final está ele dizendo, Senhor, lá longe, como quem... Sabe assim, eu estou de penetra aqui. O que é mais lindo é que ele foi à casa de Deus. O que é mais bonito é que ele não perdeu a fé. O mais lindo é que ele sabia que era uma ovelha desgarrada. Ele era um filho de Abraão, que estava vivendo no pecado da ganância, de extorsão do seu próprio povo. E é muito bom quando a gente sabe que na igreja existem pessoas que estão vivendo uma vida muito longe de Deus, mas que ainda assim estão vindo aqui e estão clamando, sem olhar para cima, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Bate no peito, faz isso. Tem misericórdia. Misericórdia é a junção de miséria com coração. Miséria escardia, a miséria do coração. Meu coração vale pouco, é miserável. Eu sou pecador. Maturidade. Maturidade. Eu sou pecador. Pessoas maduras assumem, eu sou alcoólatra. Eu sou fraco com maconha. Eu sou fraco com cocaína. Eu sou fraco com mulher. Eu sou fraco com homem. Eu sou fraco com briga. Quando eu vejo, eu já estou me embolando com um cara no outro carro. Pessoas maduras assumem quem são. E ele diz, eu sou pecador. Um publicano. E aí Jesus diz no verso 14, eu lhes digo que este, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa com as suas contas acertadas diante de Deus. Um pede perdão, o outro louva a si mesmo. Um pede perdão e o outro louva a si mesmo. O que pede perdão, porque estava na presença de Deus, vai para casa perdoado. E o outro, com o seu problema aumentado, porque teve uma chance de resolver, estava diante de Deus, com todo o seu conhecimento, e não o fez. E por isso a coisa piorou. Deixa eu dizer uma coisa para você que chegou aqui com um grande problema financeiro. Ah, pastor, eu estou devendo um dinheirão, está tirando meu sono. E você nem passou perto do meu problema. Pastor, eu cheguei aqui com um problema afetivo enorme. A pessoa que eu amava não me ama. E a pessoa que eu queria que me amasse, ama outro que também não ama ele. É aquela confusão da vida, né? E eu estou muito triste. E você nem tocou no meu assunto. Ah, pastor, eu entrei aqui com um problema sério na família. Sério. Meu filho saiu de casa sexta-feira e até agora não voltou. Eu estou aqui pela fé. E você nem tocou no meu assunto. Eu cheguei aqui, pastor, com um problema de saúde sério. Essa semana eu recebi a notícia de que tem uma doença grave. E você nem tocou nisso. Um dos trabalhos mais importantes que eu tenho para fazer por essa igreja é ensinar a maneira correta da gente construir uma vida espiritual. A nossa vida espiritual não se restringe a esse plano, a esse momento, a esses breves 80, 85, 90 anos. A nossa vida espiritual vai durar por toda a eternidade. E as coisas que nos acontecem aqui, boas ou ruins, cooperam para algo maior. Ajudam já nessa vida, trazendo sabedoria, mas, sobretudo, nos encaminham para lá. E o meu medo é que a gente fique tão distraído com os problemas da vida que a gente se esqueça de como tem que se relacionar com Deus. O meu objetivo não é ter um enxame de gente em Niterói,
dizendo queda plena. O meu objetivo é criar uma igreja com discípulos que olham para o céu com respeito. E não só olham para o céu, mas que vão para o trabalho, e que vão para a vida, e que vão criar seus filhos, cuidar de seus casamentos, suas vidas, com temor no coração. Porque o que faltou no coração desse fariseu foi temor. Foi uma teologia errada. Então hoje eu quero te dizer o seguinte, que Deus não está indiferente a esses problemas afetivos, financeiros, familiares, de saúde. Deus é misericordioso e sabe quanto você está sofrendo. Mas o que eu queria é que você entendesse que o tapete sobre o qual você vai colocar o teu rosto para orar é o da reverência. É o do temor a Deus. É desse sentimento do publicano que diz, Senhor, eu não mereci estar aqui, o Senhor é um Deus muito bom, muito perfeito, e as respostas que eu te dou não são as mais adequadas, e isso nos coloca em lugares opostos. Então eu quero te dizer que eu estou aqui ciente de que essa porta foi aberta por misericórdia e graça. E aí você começa exaltando a Deus, e Ele vai ter prazer em te abençoar. Não estou dizendo que Ele vai resolver o seu problema, mas você vai dialogar com Ele, deixando para o segundo plano o que é de segundo plano. Mas em primeiro plano é a tua consciência de que você é filha de um Deus como esse da Bíblia. Nós estamos vivendo um processo de massificação evangélica. Nós temos que sempre pensar criticamente em nossa própria vida, para sabermos se estamos seguindo o fluxo gospel ou se estamos de fato seguindo a Cristo pelo caminho estreito. Nós estamos no meio de uma multidão. E no meio da multidão, a gente acha, ninguém vai me ver. Posso fazer coisa errada aqui porque eu estou no bolo. Não é assim com Deus, Ele é onisciente. Ele é onisciente. O que eu quero não é aterrorizar você, dizendo cuidado. Aquela musiquinha horrorosa, né? Cuidado, mãozinha, aquelas músicas que as mães cantavam antigamente para a gente. Cuidado, cuidado. O Papai do Céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala, coisa horrorosa. Deve a gente ter medo de Deus. Mas a questão é, temam a Deus. Temamos a Deus. Temamos a Deus. Sem santarrice. Não queremos ser espiritualoides. Gente que só sabe falar de uma única coisa. É gente que conversa, é gente que respeita, gente que dá espaço, gente que confia na soberania de Deus e gente que sabe que a vida fala mais que a boca. Não é que não é para falar com a boca, é para falar com a boca. Mas a vida é a maior boca que a gente pode dar para lá. E que nesse caminho a gente possa ser visto como quem exalta a virtude do outro. Viu fulano? Ele é uma bênção. Viu fulana? Ela ora muito. Viu fulano? Como ele é correto. E deixa Deus te exaltar. Deixa Deus te mostrar, se Ele quiser. Deixa Deus dizer para as pessoas o quanto você é generoso. Deixa Deus dizer para as pessoas o quanto você é fiel, o quanto você é bom. Deixe que as outras pessoas sejam usadas por Deus para isso. Se é que de fato devemos andar por aí esperando que as pessoas falem das suas coisas, que também é outro tipo de arrogância. Mas o que eu queria nessa manhã é que a gente fosse para casa lembrando que o publicano muitas vezes tem mais a ensinar para a gente que o fariseu, que o religioso. Vamos orar, queridos?